Olá, nono ano! Vamos fazer agora a correção dos exercícios da aula anterior. Abram a apostila na página 57. No exercício número 1, vocês tinham para fazer as razões entre os segmentos. Tá? Então, fazendo as razões e depois as simplificações, vocês ficariam com esses resultados aqui. No exercício número 2, era para vocês medir, né, cada segmento de reta e depois responder se formam proporções ou não. Então, dividindo MN por OP, né, MN por OP, 2/3, não será igual a QR sobre ST, não será igual a 4/5. Portanto, a resposta será não aqui, pois os segmentos não formam proporções. No exercício número 3, vocês tinham alguns segmentos e vocês deveriam fazer a proporcionalidade, né? Então, aqui vocês deveriam transformar as unidades e medidas numa medida comum. No caso aqui, eu transformei todos em centímetros, tá? Então, esses 0,13 milímetros transformando em centímetros dá um total de 13 centímetros. E transformando esses 192 milímetros em centímetros, nós teremos 19,2. Para quem não lembra, as transformações métricas é aquela nossa tabelinha lá de metros, decímetros, centímetros, milímetros, tá? Que quem está com dificuldade nisso é bom assistir uma videoaula sobre isso ou então pedir ajuda para mim que eu vou estar explicando para vocês. Fazendo a regrinha de 3, vocês vão encontrar os segmentos GH, né? Que deu 39 centímetros. O exercício número 4 está falando o seguinte, que o perímetro do retângulo é 280 e a razão da medida da altura e da medida da base é 3/4. Determine a medida da base e da medida da altura desse retângulo. Então, ele quer saber a medida do A e a medida do B. Para fazer isso, então, pessoal, deixa eu pegar aqui a página da correção, tá, para poder explicar para vocês. Olha só. Nós temos que o perímetro de um retângulo, né, é lado mais lado mais lado mais lado, né, a soma dos 4 lados. Então, somando A mais A, né, 2A, B mais B, 2B. Então, 2A mais 2B, 280, que é a informação que tem no exercício. E nós também sabemos que a razão entre a largura e o comprimento é 3/4, ou seja, A sobre B é igual a 3/4. Se eu fizer aqui a multiplicação cruzada, nós teremos então que 4A, né, 4 vezes A, 4A, é igual a 3B. Se eu isolo o meu A, eu terei que A é igual a 3B sobre 4. Nesse momento, nós vamos substituir no lugar do A, que nós temos aqui nessa primeira ideia de perímetro, vocês colocarão 3B sobre 4. Ficando da seguinte forma, 2 vezes 3B sobre 4 mais 2B. Vocês deverão desenvolver a álgebra aqui, descobrindo assim o valor de B. Né? Depois de descobrir o valor de B, vocês descobrirão o valor do A. Então, é somente fazendo o desenvolvimento da álgebra para descobrir os resultados. Então, a base do retângulo é 80 e a altura é 60. No exercício número 5, vocês tinham que fazer alguns cálculos para descobrir o segmento AB. Então, nós tínhamos a informação que a razão entre AB sobre BC é 2/5. Fazendo a regra de 3, vocês descobrirão, então, que o segmento AB é de 20 milímetros. No item da letra B, fazendo também aqui a regra de 3, né? Nesse caso aqui não precisaria fazer regra de 3, tá? Desculpem. Aqui era somente fazer a razão, né? Então, vocês tinham o segmento AB, né? Resolvido na letra A. Substituindo aqui, vocês encontrarão, então, a razão 2/7. E na letra C, da mesma forma, vocês encontrarão 5/7 depois da simplificação. No exercício do número 6, vocês tinham a reta e precisavam fazer o desenvolvimento da regra de 3 também, tá? Fazendo aqui a montagem, como vocês tinham no exercício 6 lá, era MP,
e o MP vale x, sobre PN, e o PN vale 14 menos x. E esse 2/5 o próprio exercício fornece, então dessa forma vai ficar a montagem da regra de 3. Fazendo a multiplicação cruzada, pessoal, então vamos lá, 5 vezes x, 5x, aí quando a gente vai multiplicar o 2 vai multiplicar o 14, que dá 28, e o 2 também multiplica o menos x, que dá menos 2. Resolvendo a álgebra aqui, o menos 2 passa para lá positivo, ficando 7x igual a 28, o 7 passa dividindo, então nós encontramos o x igual a 4. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos estudar o Teorema de Tales, tá? Um teorema bem simples, então eu gostaria que vocês abrissem a apostila agora, tá? Lá na página 61, tá? Nós vamos na página 60, melhor dizendo, aqui, página 60, Teorema de Tales. As páginas anteriores estão demonstrando o Teorema de Tales. Mas o Teorema de Tales é bem simples para a gente compreender. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vão também compreender direitinho. O que o Tales de Mileto disse, né? Então, um dos teoremas dele. Que as retas paralelas, cortadas por retas transversais, formam segmentos proporcionais. Esse foi o Teorema de Tales, tá? Então, olha só, aqui nós temos 3 retas paralelas. Essas retas, elas são escritas com letras minúsculas do alfabeto. Então, olha só, essa é a reta B e a reta C. Percebam que elas estão, né, em letra minúscula. Aí, as retas transversais, nós temos aqui, são as que, né, cortam essas retas paralelas, é a reta S e a reta R. Os segmentos serão proporcionais, então esse foi o teorema, é isso que ele nos fala. Significa dizer o seguinte, que esse segmento aqui, AB, né, esse pedacinho aqui, de A até B, é dividido por BC, por exemplo, né, a razão de AB por BC é igual à razão DE por EF, por exemplo, tá? Então, esses segmentos vão formar proporções. Percebam que essas letrinhas que estão maiores aqui, ó, elas representam a intersecção das retas paralelas com as transversais. Quem são as retas transversais? A reta R e a reta S. E as retas paralelas A, B e C. Tá? Aqui, ó, também nós temos, então, tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer a leitura complementar aqui. Aí, aqui está também o resumo de tudo que eu estou falando, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma leitura complementar, podem estar fazendo, então, nesse momento. Olha só, Tales de Mileto, então, ele foi um filósofo grego que ele viveu por volta de 630 a.C. Ele pode ser o criador da geometria demonstrativa. Em razão da necessidade de calcular medidas relacionadas à arquitetura e agrimensura, a ideia de proporcionalidade se tornou de grande importância para os gregos. A história nos conta que Tales mediu a altura das pirâmides utilizando sombras, conforme o esquema a seguir. Então, eles tinham uma grande curiosidade de saber a medida das pirâmides, né? Então, olha só, qual foi a ideia geométrica que ele teve? Como ele sabia, ele observava, né, que os raios do sol formavam sombras e essas sombras eram proporcionais ao tamanho dos objetos que estavam sendo, né, criadas suas sombras. Ele pegou um bastão, né, colocou no final da sombra da pirâmide e mediu a sombra da pirâmide, que ele teria como medir, né? E também mediu a sombra do bastão. A altura do bastão ele também conhecia. Como os raios do sol, então, que incidiam sobre a Terra eram paralelos, ele conseguiu montar essa proporcionalidade, descobrindo assim a altura da pirâmide. Tá? Então, a altura da pirâmide está, né, para a sua sombra,
assim como a altura do bastão está para a sua sombra. Eram situações que davam a ideia de proporcionalidade. Dessa forma, ele conseguiu calcular a altura das pirâmides. E a altura que ele calculou, né, foi muito próxima da realidade. Então, para a época, isso foi uma descoberta, né, muito interessante e fascinante. Aqui nós então temos a explicação que eu acabei de falar. E a gente já vem para os exercícios, tá? Então, nós já temos os exercícios para fazer a partir dessa explicação. No número 1, eu vou estar analisando com vocês, tá? Eu vou estar explicando também os exercícios, os próximos exercícios, para que vocês consigam fazer né, sozinhos em casa, e depois a gente vai estar corrigindo também. Olha só, eu quero saber quais são as proporções que estão corretas. É para nós assinalarmos as proporções que são corretas. Então, na hora de fazer essa análise, nós temos que observar se as medidas que foram pegas, elas são correspondentes. É essa a questão aqui do problema, né? Então, olha só, AC com BC. Então, ele pegou essa medida aqui, AC, toda essa medida de A até C, e o B até C, B até C. Então, todo esse pedaço e o pedacinho aqui. Então, do outro lado, ele também teria que fazer da mesma forma. Todo esse pedaço e o pedacinho. Percebam que a letra A não forma uma proporção. Porque, olha só, se ele pegou AC, A até C, do outro lado, ele deveria ter pego A até G, e não foi E até G, e não foi o que aconteceu. Então, a letra A não está certa. Aqui ele pegou BC, então olha só, B até C, esse pedacinho aqui, está correspondendo a quem? A FG? Certo, então a primeira ideia está certa. E a segunda aqui, AB com o EF. AB com o EF, então essa aqui forma sim uma proporção pelo teorema de Tales. Olha só, vamos para a letra C. Ele pegou o AB e o EF. Será que são correspondentes? Vamos lá. AB, EF. Ok, são correspondentes. Vamos ver embaixo. AC e EG. AC e EG. Também está correta. A segunda, vamos ver quais segmentos, né, que foi pego aqui. CD com FH. CD com FH, olha, não foi pego corretamente. Seria o CD com o GH. Então, essa já não forma uma proporção. Próxima, AC, FH. A até C, F até H. Não, ó. AC, então aqui em cima até aqui, teria que ser EG, tá? Então, não é. A letra F, AD com EH. AD com EH. Opa, aqui fechou, tá certinho. BC, FG. BC, FG. Fechou a proporção. Então, esse aqui, ele segue a proporcionalidade, né? Segundo o teorema de Tales. AB, FG. Vamos ver? AB, FG. Não é, ó. AB seria com EF. Então, não, gente, não vai marcar essa aqui. E a última, BD, FH. BD, FH. Fechou. Última, CD, GH. CD, GH. Fechou também. Então, essas serão, sim, proporcionais. Tá? Agora, vamos para o exercício número 2. Tá? Pessoal, para resolver os exercícios do Teorema de Tales, será por meio da regra de 3. Olha só, nós pegaremos aqui o segmento 8 sobre x igual a 10 sobre 3. Nessa sequência, pessoal, tem que cuidar, né, para não fazer ao contrário. Então, nós pegamos o segmento de cima com o segmento de baixo. Então, da mesma forma, nós vamos fazer do outro lado. O segmento de cima com o segmento de baixo. Então, 8 sobre x é igual a 10 sobre 3. Na letra B, aonde estão as retas paralelas? Elas estão aqui, ó, as retas paralelas. É importante a gente identificar elas. Para esses dois tracinhos aqui, né, que nós temos aqui,
significa paralelo, tá? Então, R paralelo a S paralelo a T. Determina a medida X indicada, né? Então, aqui, como que ficará a montagem? Nós temos que pegar sempre em relação às retas transversais aqui. Então, olha só, 3,6 sobre 3 igual a 5,4 sobre x. Você vai seguindo a reta para montar a proporção. Na letra C, vamos seguir a reta também, ó. O x sobre 8, o 3 sobre 2x. E aqui, 3 sobre x, 4 sobre 10. No exercício, nos outros exercícios é a mesma forma. Percebam que aqui nós temos mais do que uma incógnita. Então, nós vamos considerar como uma regra de 3, nós precisamos de 3 valores, né, conhecidos e um desconhecido. Então, primeiro vocês vão calcular essa parte aqui. Depois que encontrar o valor de y, vocês calcularão a parte de baixo. É muito importante essa consideração. Não tem como calcular o x e o y numa só conta. Vocês primeiro calcularão o y, depois que achar o y, vocês vão calcular o valor de x. Ou então, para quem preferir, para calcular o valor de x, também pode pegar o 6 sobre x igual a 9 sobre 21, também vai dar certo. Na letra B, vocês percebam aqui que vocês têm um segmento onde esse pedaço aqui, ele vai ser x, tá? Então, se você vai pegar aqui, ó, x sobre 7,5 e 15, aqui temos que pegar o 15, certo? 15 sobre y. Tá? Nesse exercício aqui, vocês têm para calcular pela álgebra, vão montar a relação 2 sobre 6 igual a 2x menos 1 sobre 3x mais 3 e fazer pela álgebra, certo, pessoal? Então, vocês irão fazer esses exercícios aqui até o exercício 6. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, né, para esclarecer. Mas, sabendo montar a regrinha, percebam que aqui essas retas paralelas estão aqui, tá? E as ruas representam retas transversais. Então, você vai observar aqui e calcular os valores desconhecidos. Certo, pessoal? A aula de hoje seria isso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, manda uma mensagem que eu vou estar respondendo, né? Ah, prof, não entendi exercício 6. Aí eu vou estar explicando de forma individual. Mas antes de mandar mensagem, tentem fazer sozinhos, né? Aí eu posso analisar melhor aonde vocês estão errando. Certo, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima aula.